Oi! Então, vamos hoje no vídeo com esse som de fundo, que é a minha máquina de lavar, mas eu não tenho condições de esperar até ela terminar para gravar o vídeo, então vai ser isso mesmo. Eu vim aqui hoje com olheira, cheia de espinha na cara, o cabelo desarrumado. Essa parte eu poderia ter resolvido, mas vai ser assim mesmo, porque esse é justamente o tema do vídeo de hoje, que é: quais são os sinais que o nosso corpo dá quando a gente não tá cuidando da nossa mente? Então, tenho sido um exemplo disso e por isso me sinto assim no direito de falar sobre, porque é exatamente o que tá acontecendo agora, né? Essa semana passada eu comecei a ficar cheia de espinha. E não é alimentação, tipo, no caso, cada um conhece seu corpo. Mas eu, quando começo a ficar com muita espinha, meu cabelo começa a cair, é porque eu estou ficando muito estressada, assim, no nível que tá chegando muito no meu corpo, no meu perispírito, e isso faz com que, né, eu tenha esses sintomas físicos do que a minha mente tá sentindo. E eu tenho um compromisso comigo mesma, eu venho aqui falar de autoestima, né? E aí dá pra pensar que eu sou uma pessoa, né, de autoestima, autoconhecimento. Parece que eu sou uma pessoa, né, imagino que pareça, que super lida bem com isso e age sobre, faz alguma coisa sobre isso, né? Mas tenho conhecimento suficiente para saber o que eu deveria fazer exatamente para me autoconhecer e para não chegar no nível que eu cheguei, mas como ser humano que sou, também erro e também me deixo de lado muitas vezes, né? Então, eu queria compartilhar, né, o que tá acontecendo comigo, para que vocês não tenham que chegar onde eu cheguei, e se chegarem, né, que parem por aqui, também não vai mais longe, e também possam entender que isso é sim um sinal do nosso corpo de que a gente tá fazendo alguma coisa errada. Então, no caso agora, eu fiquei, né, com as espinhas, meu cabelo começou a cair mais que o normal. E aí chegou ontem e eu fiquei com muita dor de garganta, fui na emergência e tava com amidalite, né, no caso uma infecção na garganta. E isso é muito sinal do meu corpo de tipo assim, a gente precisa conversar, Gabi, a gente precisa pôr pra fora aquilo que tem acontecido, aquilo que a gente tá sentindo, porque no dia a dia, né, já falei muito isso, de que a gente entra no piloto automático e não para cuidar da gente. A gente tá sempre cuidando dos outros, ou a gente tá cuidando da gente, mas a gente tá cuidando da gente lá no futuro. E eu hoje, né, eu tô cuidando de mim agora, porque a gente, né, aprende sempre que a gente precisa olhar pra frente, pensar no futuro, quem tu vai ser, e se tu não fizer hoje, amanhã tu não vai conseguir. E eu tava muito nesse pique nas últimas semanas de cuidar do meu futuro, de tipo, eu tenho que estudar muito na enfermagem, eu tenho que ver meus empregos, eu conseguir um emprego melhor que vai me trazer mais conhecimento, e tenho que cuidar da minha família, tenho que estar prestando atenção em tudo, em todos, e nisso aí eu esqueci de mim. E isso é uma coisa muito comum, né? Muito fácil a gente se perder nisso. E tem uma coisa que o Santo Agostinho fala, acho que é ele, que todo dia, quando a gente chega em casa, a gente deveria parar para refletir quais foram as nossas atitudes. E por muito tempo, né, eu tentava fazer isso, mas eu fazia isso exclusivamente para julgar meus erros, tá? Então eu chegava de noite e pensava, o que eu errei hoje para poder acertar amanhã? Tá errado? Não tá. Mas eu também posso me olhar com um pouco mais de carinho e pensar, e quais foram os pontos que eu acertei hoje? Quais foram os pontos em que eu deveria prestar atenção para ver se eu mesmo não tô querendo me dizer alguma coisa, sabe? A gente esquece de parar para se ouvir, de parar para refletir sobre o que a gente pensa das pessoas que estão na nossa volta. Como é que eu vou escolher quem são os meus amigos? Como é que eu vou escolher como as coisas refletem em mim, o que os outros falam reflete em mim, se eu só vivo no automático e não paro para pensar sobre como que isso tá refletindo na minha vida, sabe? Então eu não paro para olhar se aquilo que alguém me disse hoje não me magoou. Aí eu penso, não foi nada, mas foi, talvez tenha sido alguma coisa. E aí quando vê, passou um tempão e eu tô ali, e aí eu tô doente, tô chorando por um motivo que eu nem sei qual é.
Então, eu acho que é muito disso, sabe? Da gente não esperar o nosso corpo obrigar a gente a parar para que a gente pare para pensar sobre o que a gente tá fazendo, sabe? Porque às vezes a gente ficar doente é uma forma da gente ser obrigado a estar em repouso. Porque esse repouso a gente não se dá durante a semana, a gente não se dá no dia a dia, a gente não para refletir, a gente não para pensar como as coisas estão chegando pra gente, como a gente tá vendo o mundo que a gente tá. E quando vê, a gente tá doente, não sabe nem porquê. Minha imunidade tá baixa, não faço ideia do motivo. Mas se eu parar pra pensar, pra escrever sobre isso, pra refletir, eu vou perceber que tinha um monte de pequenas coisas que estavam me incomodando e eu tava fingindo que não tava vendo e tava seguindo em frente. Só que aí no fim junta tudo e dá nisso aí, né? Dá no que deu. Então eu queria convidar vocês na reflexão de hoje. A máquina tá ficando mais intensa. Convidar vocês na reflexão de hoje pra pensar, né? Pra não ficar que nem eu, esperar ficar doente. Já pensem hoje quais são as coisas que estão incomodando vocês, o que tem pra resolver que tá procrastinando, né? Pra gente ir pensando quais são as pequenas coisas que daqui a pouco podem somar e acabar levando a uma baixa de imunidade, uma doença, né? Então é esse o vídeo de reflexão de hoje. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Tchau, tchau.